Salve pessoal, sou o Luiz Fernando Justus, estou aqui com meu amigo, meu irmão Gustavo Góes para conversar hoje sobre a área jurídica, colher um pouco da experiência, com o Gustavo compartilhar para a gente aí tudo que ele está fazendo, todos os projetos onde ele está envolvido, são coisas muito legais, vai agregar muito aí no nosso conhecimento. Daí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Que prazer estar com vocês aqui. Uma alegria, viu? Uma responsabilidade. Você só traz gente boa, então estou me sentindo uma responsabilidade aqui. Não, aqui o sarrafo só cresce, viu? É só gente ninja. Tá bom, é isso aí. E tudo bem contigo? Como que tá o corre aí de trabalho, projetos? Cara, faltando horário na tua agenda, né? Tá tudo bem. Esse ano começou um ano muito acelerado, né, no escritório e muitos projetos, muitas coisas novas, clientes que são recorrentes nossos de anos, né, que a gente caminha, mas olha, o suor tá grande lá, viu? O time tá correndo bastante. O pessoal quando fala em área jurídica, né? É, penso aí as áreas convencionais é, da advocacia. E você tá numa área diferente, né? A tua especialização, a tua especialidade é o terceiro setor. E dentro desse terceiro setor ainda você vai desdobrando para outros segmentos dentro do terceiro setor. Conta um pouco aí como essa tua área de atuação, que é muito interessante. Então, eu costumo falar que eu trabalho numa área muito estranha do direito, né? Inusitada, assim, né? É, Porque no Brasil é uma coisa que engatinha, mas querendo ou não, no Brasil a gente já tem 800 mil organizações não governamentais. Então, assim, é um mercado que não é muito olhado, né? Mas é um mercado grande, não é um mercado pequenininho, né? Sim. Então, é exatamente isso. Eu trabalho com isso há 22 anos. E o que são organizações não governamentais? Vamos lá, então. Vamos explicar o que é terceiro setor primeiro, né? Sim, sim. Então, para ter um terceiro setor, é que tem um primeiro e um segundo. Então, o primeiro setor, na verdade, são os órgãos governamentais, o que a gente chama da administração pública direta e indireta. O que é direta? Ministérios, secretarias, enfim. E indireta são empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, fundações públicas e tal. O segundo setor é a iniciativa privada, a ponto .com, né, que você tem, o meu escritório, da iniciativa privada, é uma empresa com finalidade, empresas com finalidade lucrativas, né? E o terceiro setor, o que são? São organizações da sociedade civil, são instituições de direito privado, mas que elas atendem sempre a algo de interesse público. Então, são as associações, as fundações, que o pessoal chama de ONG, né? ONG Uhum. é um termo derivado dos Estados Unidos que chama de NGO, né? Então, a organização não governamental. No Brasil não se aplica muito porque senão você colocaria partidos políticos, entre outras coisas, né? Sindicatos que não se Seriam ONGs. aplicaria. Então, o terceiro setor é a sociedade civil que se reúne para com o direito privado, né, mas para atingir determinado interesse público, saúde, educação, cultura. Então, tem muitas coisas que são do terceiro setor e que a gente acha que é uma empresa privada. Por exemplo, os hospitais de ponta, né, do Brasil, o Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, são todas instituições filantrópicas. E o pessoal acha que são empresas e não são. Então, assim, o terceiro setor ele é muito grande no Brasil. Hoje em dia, ele movimenta cerca de 4,2% do PIB brasileiro no terceiro setor e emprega milhões e milhões de pessoas. Então, esse é o segmento que a gente atua faz 22 anos. Gustavo, e a questão do ISD? Como que ela entra dentro da tua área de atuação? Então, Luiz, eu costumo falar o seguinte, que o ISD, ele não existe sem terceiro setor junto, né? Porque existe uma agenda ISD que as empresas são muito pressionadas para aderir hoje, né? Independente dessa questão identitária, enfim, vamos tratar mais da questão, por exemplo, do socioambiental, e que uma empresa, ela é feita para gerar lucro dentro do seu segmento. Então, a ponto .com, né, que vocês têm, trabalha com comunicação e marketing. Mas vocês não vão ser especialistas em cuidar de criança, por exemplo, né? Ou até como que a gente pode ter impacto no meio ambiente, né? Fica meio fora da vocação de onde a gente está Sim. inserido, né? O meu escritório, por exemplo, eu quero trabalhar no meio ambiente, mas eu não sei plantar uma muda de árvore, né? Então, Separa o lixo. é muito complicado, né? Então, o que que acontece? Eu entendo que
quando você tem que agir na ponta em projetos, você tem que contar com os especialistas. Os especialistas são as instituições que cuidam disso há muitos anos e que elas têm essa expertise, sabem como lidar, sabem como otimizar recursos, enfim, uma série de questões. Então, o ISD ele está intimamente ligado ao terceiro setor, porque ISD são causas de interesse público, meio ambiente, social, enfim. E quem sabe lidar com essas questões são as instituições que há muitos anos trabalham com isso. Então, se a empresa quer ser bem-sucedida no ISD, ela tem que se colar, tem que grudar numa instituição do terceiro setor, é assim que eu enxergo. Eu tenho um olhar crítico para isso, assim, porque eu vejo é, muitas empresas trazendo o conceito do ESG para ser panfletários, né? Para colar isso na marca, para colar isso, mas de fato fazendo pouco, né? Porque assim, legal você falar do social, do meio ambiente. Eu acho que a governança hoje é imprescindível, é uma coisa assim, acho que qualquer empresário, por menor que seja a empresa, ele deve olhar, ter um acordo de sócio, ter um início de governança. Em empresas maiores nem se fala, e as empresas quebram por conta disso, né? Quando vem uma segunda geração, etc. Então, tendo essas regras bem definidas e bem aplicadas, né, a governança é importantíssima. O social nem se fala, a gente precisa olhar. Vivemos num país que tem carente, que tem muita pobreza ainda, que tem carência em educação, em infraestrutura, né? Haja visto que a gente tem carência de sanitário, de esgoto, né? Então imagine que triste. Isso aí na Europa já foi resolvido no século XIX. Nós estamos aqui, né, ainda sofrendo com esse mesmo problema. Mas ser panfletário com a causa, é, eu acho fake, eu acho, né? Mas eu vejo que é importante. E o outro lado que eu também me incomoda nessa cultura ESG que existe hoje, né, é pegar e fazer isso com meio cultura woke, assim, a agenda 2030 com um olhar é, progressista, né? Não, isso me incomoda bastante. Como que você enxerga isso aí? Então, eu acho o seguinte, que as empresas têm que ter cuidado com isso sim, né? E muitas empresas usam de artifícios para limpar o seu nome. Por exemplo, a gente tem uma prática do greenwashing, por exemplo, né? Empresa que polui um monte ou usa mão de obra infantil, mão de obra escrava, muitas vezes. Mas vai lá, aplica dinheiro em alguma causa ou outra e gasta muito mais divulgando o projeto do que gasta no projeto efetivamente. Então, isso tem que ter cuidado. Mas, por outro lado, hoje existe uma questão de consumo consciente. O consumidor é muito mais consciente do que antigamente. Então, os 4Ps do Philip Kotler, que você deve adorar, né? Que você deve ter estudado muito aí, ele não se aplica mais só isso, né? Preço, praça, promoção, enfim, Produto. e produto. Tem que ter um valor agregado à marca, por quê? Porque hoje mais de 50% dos consumidores chegam a pagar até 25% a mais num produto que tem valor agregado à sua marca socioambiental do que um produto similar com a mesma qualidade que não tenha. Então existe essa questão dessa imposição do consumo. E a empresa muda quando dói no bolso dela, né? Então, assim, eu vejo que é muito importante, sim, a empresa colar seu nome em projetos, mas tem que ter cautela, né? Você não pode gastar mais em propaganda do que gastar em projetos e no impacto com as pessoas, né? Essa questão do progressismo, da cultura woke, né? Enfim, é uma coisa muito delicada de se tratar, né? Existe um ponto muito forte dentro do ISD disso. Só que eu costumo pensar que quais são os princípios bíblicos aplicáveis ao ISD? E se eu penso que a Bíblia fala para praticar a misericórdia, a benemerência, cuidar do jardim, né, que Deus nos Sim, deu, cuidar sim, do planeta, é uma coisa que vem muito antes do ISD. sim. Então, os grandes, assim, grandes empresários, né, do século XIX, do século XX, foram empresários cristãos que criaram uma cultura de abençoar a comunidade onde eles estavam inseridos. Então, eu prefiro olhar o seguinte: eu prefiro seguir princípios bíblicos que às vezes eles vão se confundir com ISD, que obviamente não são todos, como você acabou de falar. Mas a gente não pode pegar e jogar tudo fora.
Porque tem coisas no ISD que elas são relevantes, que elas são valorosas, elas são preciosas. Por quê? Porque estão pautadas dentro de padrões bíblicos. Então eu vou deixar de atender ao pobre ou social porque o ISD fala do social? Não, eu faço isso por quê? Porque é um mandamento bíblico. Porque Provérbios 11:25 está escrito que o generoso prosperará e quem trouxer alívio, alívio receberá. Então isso é uma promessa bíblica, né? Então eu tenho que seguir aquilo que a Bíblia me fala, estando no ISD ou não. Mas muitas coisas que se trata no ISD, nos ODS, né? São coisas que são bíblicas e que essa cultura progressista aí, ela acaba desvirtuando. Mas a gente não pode pegar esse desvirtuamento e falar assim, não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer por quê? Porque tem princípios bíblicos envolvidos na atuação no social e no ambiental também. Sim, eu concordo. E acho que todo o conceito por trás do ESG, ele é importantíssimo, não tenha dúvida. Até porque, por exemplo, dentro dessa parte no social hoje, pegando o Brasil como exemplo, boa parte do trabalho social feito no Brasil não é feito pelo primeiro setor, e sim feito pelo terceiro setor, mais propriamente dito pelas igrejas, né? Onde que você está recuperando drogados? Através das igrejas. Aonde que você está fazendo ações sociais em comunidades carentes? Através das igrejas. Então, muita coisa que talvez você olharia para como uma responsabilidade do governo, hoje a igreja assume essa responsabilidade. E eu não tinha essa visão, mas eu fui num culto esses dias, ou fui num evento, às vezes é tanta informação, mas que o preletor falou, sim, é responsabilidade da igreja. Sim, é nossa responsabilidade. E puxou isso e é, trouxe a base bíblica para isso, que eu também não vou lembrar o versículo, né? Mas trazendo a responsabilidade do social para nós como cristãos, né? Dentro da sociedade. Eu gosto muito de uma frase que o meu amigo Maurício Cunha, que hoje é diretor de país do Child Fund Brasil, e ele fala que a gente tem que sinalizar o reino de Deus, né? E sinalizar é exatamente mostrar isso. Olha, esse bairro aqui era uma favela, mergulhada em violência, mergulhada em miséria, mas quando eu chego com a igreja, eu tenho que mostrar assim: olha, isso aqui acabou porque o reino de Deus chegou aqui. Uau. E o reino de Deus liberta. Liberta da pobreza, liberta da violência, liberta de práticas horrorosas, liberta da diminuição do ser humano, né? Porque o reino, Jesus amou o ser humano. Quando eu chego com o reino de Deus, eu chego com o amor de Deus que transforma a vida das pessoas. Então, eu gosto muito de pensar nisso, que nós, como igreja, somos agentes transformadores. E nós, como igreja, saiu uma reportagem esses dias numa revista renomada, acho que foi Exame, né? Falando da Igreja Batista Memorial de Alphaville, do meu amigo pastor Sidney Costa, né? Em que ele tratou a igreja como um hub de empreendedorismo. E é isso mesmo, quando você vai lá, eu já tive lá algumas vezes, tive o privilégio, lá foi montado, por exemplo, um coworking de empresas que não são só cristãs. E, aliás, ele falou que nenhuma era cristã, mas que ele chega lá e ele quer falar assim: o reino de Deus te abraça aqui, você vem trabalhar aqui. Ele vai lá, ora com as pessoas. Então eu acho que assim, a gente tem que sinalizar o reino enquanto igreja. Sinalizar o reino é tratado espiritual, é abençoar as pessoas, é denunciar o pecado, é trazer para uma vida piedosa diante de Deus, mas é também libertar as pessoas da miséria, da violência, daquilo que eles estão inseridos. Então eu gosto muito de pensar nisso. Eu quero sinalizar o reino de Deus com a minha igreja e com a minha empresa. Poxa, eu acredito nisso. Sensacional. Até eu quero conhecer esse hub de empreendedorismo lá, de inovação lá da Igreja Batista lá em São Paulo, do Não, vai ser Alphaville. um prazer, só marcar. Legal. E hoje a área jurídica, ela muitas vezes ela é mal vista, né? As pessoas, porque geralmente você busca a área jurídica por problemas, né? Que não é o teu caso. Na realidade, você é o cara que traz soluções, né? Não, não é um resolvedor de problemas, né? É um canivete suíço de soluções. E isso deve ser muito interessante, né? Porque quando você chega, eu sou advogado, aí todo mundo olha assim, pô, o advogado, mas quando você traz
esse teu posicionamento de escritório totalmente diferente, você provoca curiosidade nas pessoas. Foi o que aconteceu comigo quando eu te conheci. Conta um pouco disso aí. Então, o advogado é a profissão que mais tem piadinha, né? De advogado e tal. E a nossa classe, pelas práticas, merece essas piadinhas, né? Mas eu vejo a advocacia de uma outra forma. Eu vejo a advocacia como uma profissão muito nobre, né? Sim, totalmente nobre. É, E piadas à parte, a todo momento a gente precisa, né, do auxílio do advogado, do contador, do médico, do dentista. É que são profissões, às vezes, movidas pela dor, né? Ninguém diz assim, ah, que alegria, estou indo hoje visitar o meu contador, né? Estou indo... Você acaba provocando por conta de uma necessidade que, às vezes, não é uma necessidade aprazível, né? Mas profissões nobres. sem dúvida. Agora, o legal é isso, é que você traz soluções, né? Soluções, por exemplo, vamos lá, nós estávamos falando do projeto que a gente participa juntos aqui, que é o Teleeducação. E conversando em off aqui de, poxa, geração de caixa do Tela aí para um fundo endowment. Fundos como esse, você é uma pessoa que é um dos especialistas de mercado para construir esse tipo de solução, né? Conta um Exato. pouco disso aí, isso aí é legal, hein? É. Mas só complementando a questão do advogado, né? Muita gente faz piadinha, você é advogado, e eu costumo falar, ó, toma cuidado que a Bíblia chama Jesus de advogado, né? Então, a profissão divina, né? Mas eu vejo assim, o advogado, a atuação dele é muito nobre, por quê? Porque é uma pessoa que se dispõe a cuidar do problema que não é dele, é de outra pessoa. Eu nunca tinha visto por essa ótica aí. É. Então, assim, é a pessoa que doa seu tempo resolvendo o problema de outros, né? Então, isso, assim, é muito especial. E quando você faz uma advocacia com propósito, né, isso fica muito evidente, né? Como tem muitos advogados cristãos, colegas que eu conheço que fazem isso também, né? Bom, na questão do escritório, né, tem muito a questão de apresentar soluções, mas a gente acaba também resolvendo muito problema, né? Quando eu pensei, instituição sem fins lucrativos é uma coisa muito tranquila, tal, não sei o quê, mas ela gera muita situação assim adversa, né? Relacionamento com o Estado é muito complexo, então tem instituições que recebem recursos públicos para executar ações que o Estado deveria executar e que a instituição acaba recebendo essa incumbência e ela acaba se complicando, né? Tem questões tributárias envolvidas, tem questões societárias, tem brigas de poder dentro de instituições sem fins lucrativos e muito fortes, assim, ferrenhas. Então, a nossa atuação é muito em cima disso. É, eu enxergo muito o terceiro setor como a forma das pessoas atingirem determinada causa, trabalharem melhor determinadas ideias, mas eu vejo também o terceiro setor muito como estruturação jurídica de negócio também. Tem muitas situações que o recomendável não é que a pessoa tenha um negócio debaixo de uma estrutura com fins lucrativos, mas a estrutura sem fins lucrativos vai resolver. Muito na questão da área da saúde, na área da ciência e tecnologia, na área da cultura, né? Tem esse perfil. Então a gente acaba se envolvendo com projetos dentro do escritório que eles são muito diferentes. Não é aquela coisa, vou cuidar da creche e tal, né? Muito além disso, né? Tem questões de aliados ao mercado financeiro, como você falou dos endowments, que são fundos patrimoniais, né? Em que você aporta um recurso e a rentabilidade não pode ser resgatada, tem que ser aplicada obrigatoriamente em projetos, né, de interesse público, né? Eu estava comentando com você agora que a gente está ajudando a estruturar um projeto de indústria farmacêutica no Brasil com uma estrutura de terceiro setor, enfim. São muitas coisas que a gente trabalha, né, nesse sentido. Então, o direito do terceiro setor não é só aquela coisa, questão de ONG, é ONG, ONG, ONG. É coisas que são muito complexas que giram em torno do terceiro setor, entendeu? Tem uma coisa que me veio na cabeça agora, né? É interessante, você tem uma briga política de direita, e esquerda, e até falando dessa questão da indústria farmacêutica, quando você olha de uma ótica hoje de terceiro setor, que você está pensando no bem do próximo, cara, essa história de direita e esquerda perde sentido, né? Porque Uhum. na real, assim, nem direita nem esquerda é a solução, é o problema, aonde está a dor, aonde buscar a resolução, né? Você tem uma indústria farmacêutica que hoje
praticamente monopoliza o mercado e não necessariamente leva a melhor tecnologia de medicamento, porque não é interesse dela a cura. Então, você trazer uma empresa que vem com um olhar de terceiro setor para efetivamente trazer tecnologia e novas possibilidades de cura que vão contra a parte mercadológica de toda a indústria farmacêutica, poxa, isso aí é muito papo de esquerda, né? E com uma iniciativa de direita, né? Não tem direita e esquerda nisso. Tem você parar, sair do campo político e vir para um campo, arregaça a mão e resolva o problema, né? É, exatamente, né? Eu acho que essa questão de direita e esquerda, ela já tá meio superada, né? A gente Ah, identifica. não tá, Gustavo. Hoje é parte do imaginativo de 90% das pessoas É, hoje. mas sabe como é que eu enxergo assim, essa questão da direita e esquerda, né? Eu acho que você tem que olhar um viés econômico e um viés de costumes. Então, no econômico, ou você é uma pessoa que é estatizante, você crê que o Estado é o provedor de desenvolvimento econômico e tal, ele tem que ser grande por isso, Sim. ou você é liberal, né? Então, são essas duas pontas. Então, você é um liberal ou você é estatizante? E a outra ponta é, você é progressista ou você é mais conservador, né? Então, a gente tem que trabalhar nesses quatro eixos e entender onde a gente está, né? Porque às vezes uma pessoa pode ser progressista nos costumes, mas eventualmente ele é liberal na economia. E daí ele é esquerda? Não, ele é esquerda e direita. Não, Então, não. né? A gente tem que olhar sempre essa questão. Mas, assim, eu trafegando nessa área há muitos anos, né? Eu aprendi a conhecer gente de todas as vertentes, né? Geralmente o pessoal trabalha com instituições é tido como esquerda, né? Isso que eu falei. Sim, não Mas, necessariamente. mas eu conheço muitos empresários, né? Que seriam tidos como da direita, mas são pessoas assim com um coração extremamente generoso. Tem instituições super bem estruturadas que colocam milhões e milhões de reais por ano em atividades que não são da empresa, que não vão gerar nada para a empresa, mas vão gerar impacto na vida das pessoas, né? Então, assim, é, o que a gente sempre tem que ter é o foco, né? Em abençoar. Agora, se eu vou fazer de um jeito ou de outro, se eu penso assim, eu penso assado, cada um vai ter sua opinião. Mas o mandamento bíblico que é cuidar da viúva, cuidar do estrangeiro, né? Então a gente tem que ter olhar para essas pessoas. E a Bíblia fala que os pobres sempre estariam entre nós. Então Sim. isso é na vida de qualquer pessoa. Eu sou de esquerda, sou de direita, sou progressista, sou conservador, sou estatizante, sou liberal. Então, quando a gente tem essa concepção, isso é uma coisa que nos une, uma causa que nos une. Eu acho que não existe certo e errado dentro desse conceito, né? Se eu for me posicionar dentro disso, eu sou um liberal conservador, mas essa é a minha visão, né? O meu lado profissional, meu DNA, eu sou engenheiro, então a engenharia te traz mais para esse lado racional, né? E até dentro da minha experiência profissional, eu trabalhei muito com a área de tecnologia e era muito engraçado. Quando entrava um novo programador no projeto, ele queria jogar todo o código que já tinha sido desenvolvido e começar um código novo, né? E aí, por experiência profissional, eu descobri que o transtorno disso era muito grande, que a gente precisaria manter o código, e muitas vezes a pessoa chegava e dizia assim: Poxa, mas isso aqui já mudou a linguagem de programação, tem algo mais moderno, etc. E eu percebi que não, que você realmente mantendo um código, você continuando o projeto, a tua taxa de êxito era muito grande. Então, eu trago esse lado como o meu lado conservador, né? Tipo, eu não quero colocar tudo abaixo para reconstruir de novo. Eu acho que a gente pode aproveitar as coisas que já existem para melhorar, né? E o que eu vejo assim, eu acho que dentro dessa dicotomia, que eu até enxergo o que é a origem dessa dicotomia que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas a gente vive no mundo, é a própria internet, né? A própria inteligência artificial. A inteligência artificial, ela já existe há um tempão. A gente usa a inteligência artificial nos, no Facebook, no YouTube, no Google, né? Tem uma inteligência artificial muito grande, onde ela vai reconhecendo padrões, né? E ela vai te jogando no extremo do teu padrão.
Então, o que acontece? Ela vai pegando pessoas e colocando elas, porque ela vai te retroalimentando com o teu interesse. E quando você percebe, como a gente vive muito dentro desse universo digital, a gente acha que o mundo é como a gente, né? E aí a pessoa que está do nosso lado, que está se alimentando da outra forma, ela acabou indo para o outro extremo e criou-se essa dicotomia. Né? Aí o papo vem para um ambiente de briga de bar de política e as pessoas se perdem nesse conceito. E eu puxei essa história de trazer pro lance do terceiro setor, porque eu vejo o terceiro setor, ele por si só ele é altruísta, né? Ele tem objetivo na causa, em alguma coisa nesse lado. Ele não vem tão forte quanto o capitalismo que vai pro lucro, né? Tanto que no projeto que nós estamos, eu falei assim, ó, isso aí vai dar lucro, isso vai ter dinheiro, nós vamos colocar onde esse dinheiro? Ou você retroalimenta o negócio e você coloca isso dentro de um fundo, você começa a construir um processo de governança. Então, é essa um pouco da minha visão. Não sei se faz sentido para ti aí. Não, acho que faz todo sentido. Então, eu acho o seguinte: toda vez que a gente tem processo de polarização extrema, a gente emburrece as reflexões, né? Eu sempre costumo falar em palestras que eu dou que a gente, como sociedade, a gente não pode ser o interruptor que apaga e acende. Eu gosto de pensar que nós, como sociedade, a gente tem que ser aquilo que todo mundo que tem filho pequeno já teve, aquele, acho que é Deezer, Dimmer. 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 Você aumenta um pouquinho, deixa mais claro, deixa mais escuro, né? Mas tudo num processo de construção, de evolução, de reflexão, né? Gostei, você vai dimmerizando a sociedade. Exatamente, é isso que eu entendo. Porque toda vez que a gente polariza, a gente não vai ter um processo de reflexão. E a diferença de pensamento que eu posso ter com você, isso não me empobrece, isso me enriquece. Quando eu estou aberto a te ouvir e entender o teu lado da moeda. E na minha carreira, como eu lidei muito, sempre lidei com instituições, eu tive que aprender a lidar com os dois lados. Lado do empresário e lado do empreendedor social, né? Lado da direita, né, que a gente citou agora, lado da esquerda, lado do governo e lado da iniciativa privada. Então, como é que a gente compõe tudo isso? Então, isso é importante a gente ter esse olhar, né? De que a gente está sendo enriquecido quando a gente ouve e entende o que as pessoas estão do outro lado estão citando e estão falando. Eu acho que a gente tem que resgatar a empatia, né? Porque temos que entender que a gente vive numa sociedade que tem uma desigualdade muito grande, e é óbvio que você não pode pegar e igualar em graus de condições aí que todo mundo está jogando esse jogo aqui na sociedade com o mesmo grau de condição, né? Por exemplo, eu fui nesse final de semana numa palestra e uma das palestrantes foi a Condoleezza Rice, a ex-secretária de Estado do governo George Bush. Uhum. E ela falou uma coisa que me marcou, assim, ela falou, não se vitimize, porque quando você se vitimiza, você vira refém da outra pessoa, Uhum. né? Então, essas minorias hoje que realmente elas têm uma situação, um déficit em relação a outras, né? A solução não é vitimização, mas assim, quem hoje está com uma situação melhor, tem que olhar, tem que ter empatia para as pessoas que não estão jogando esse jogo em grau de igualdade que a gente joga hoje. Sim, até porque as sociedades mais desenvolvidas do mundo, todas elas têm uma cultura de doação muito elevada, né? Sim, Quando entende-se que a sociedade é um todo, não sou eu ali. Então não adianta, por exemplo, estar eu no meio do engarrafamento com o meu carrinho achando que a minha unidade ali, o meu automóvel é o único que existe. Eu estou no meio de um todo de um problema, então eu preciso ser parte dessa solução. É, Então a gente tem que ter esse esse cuidado e esse olhar como igreja para a gente poder pacificar a sociedade, né? Eu não estou falando veio. para a gente não bater o pé em princípios e valores que a gente acredita. Eu não estou falando para a gente não olhar e trazer uma leitura bíblica e evangelical para as questões que nos atingem, que a gente olha, mas a gente tem que olhar para isso e fazer como Jesus fez. Ele é o Sim. grande referencial. E Jesus pacificou as pessoas, Não, né? e a gente tem que entender que nós somos um transformador, né? O Demétrios, que veio esses dias aqui, que a gente bateu um papo também, ele falou um termo que eu achei bem bacana.
No incêndio na floresta, talvez sejamos o beija-flor que leva a gotinha, né? É a contribuição que a gente consegue dar, Isso aí, né? Às vezes não move a montanha, mas você está levando uma gotinha, outro leva outra, e assim forma-se uma força coletiva, né? Mas esse pouquinho é importante. Jesus falou: se a tua fé for igual ao tamanho de um grão de mostarda, É, você vai falar: olha, sai disso aqui, esse monte aqui vai para outro lugar. Então é o pequeno, né? E, e o evangelho ele trabalha sempre com os improváveis. Eu costumo falar que eu sou do clube dos improváveis, né? Tive uma origem humilde, pais maravilhosos que me ensinaram muitos dos conceitos, os princípios cristãos, né? Mas numa cidade do interior, e que é uma boa cidade, Maringá, enfim. Não sei se é boa igual Guarapuava, que é a tua cidade, mas é muito. É boa. Guarapuava, eu costumo dizer, Guarapuava é a capital do mundo, né? Ela tá aqui no centro, É, aqui tá Barcelona, Paris, Tóquio, isso. Nova York, e nós estamos lá no É. centro do mundo. Mas o evangelho ele trabalha assim com as coisas loucas para enganar o sábio. Jesus, né, falou isso. É, os Então, apóstolos eram os os improváveis, né? improváveis completamente, né? E de 12, né, pessoas iletradas, enfim, grande maioria delas, alguns um pouco mais estabelecidos, mas de 12 hoje tem bilhões de seguidores, né? Então a gente tem que ter esse olhar do que o pouco que eu faço impacta muito, né? Sim. E uma vez eu estava conversando até com o pastor Paulo Mazzoni, né, que é um grande apoiador do Tela, tal, também, né, da Igreja Batista Central. E eu falando da igreja brasileira, pô, pastor, a igreja brasileira é complicada, tal. Eu falei assim, Gustavo, a igreja brasileira é uma bênção. Tira a igreja brasileira daqui. Quantos hospitais fechariam? Quantos centros de educação infantil? Quantos... Sim. E ele é um caos social. Então, é esse olhar que a gente tem que ter. E o terceiro setor, eu vejo assim, né? Muita gente fala assim, não, mas é coisa de progressista. Aí eu falo assim, não, o terceiro setor é uma expressão do liberalismo, sabe por quê? É o empoderamento da sociedade civil. A sociedade Sim, civil falando sim. assim, nós vamos resolver os nossos problemas sem o Estado. Claro, o Estado é importante, eu não falo de Estado mínimo, nada disso. Eu acho que tem algumas coisas que são políticas de Estado, Sim, sim. né? Mas, É a ordem, né? Você não tem é, ordem se você não tem o Estado. é. Mas, Então, mas o terceiro setor é a sociedade civil empoderada. Nós, a gente se reunir para resolver um problema que é coletivo, que então nós vamos tomar essas atitudes aqui. Então veja, né? Eu acho que a gente tem que ter essa noção desses conceitos, né? Que se misturam, mas e eles não se contradizem, eles se complementam. Eu acho que isso é muito legal. sensacional, Gustavo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para um próximo. Vamos guardar mais, porque tem Pô, conteúdo mas para a gente sobrou? falar um monte. Pô, sobrou um monte. Eu tenho pelo menos umas 10 perguntas aqui, e eu sei que o teu horário é curto, e Não, se que eu for isso. aqui, nós passamos a tarde toda Pô, conversando. é um prazer. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. É sempre uma honra tê-lo aqui comigo, poder caminhar contigo na vida, nos núcleos aí, nas ações que a gente tá juntos, né? Ser teu amigo sempre tá me elevando aí. Obrigado pelo teu Que tempo aí pra isso. gente gravar essa conversa, que é a primeira de muitas aí. A gente tá em alguns projetos juntos aí, vocês vão puxar linha para mais conversas aí. Com certeza, Luiz. Obrigado pelo convite. Papo super gostoso, né? Tá no Tela é um privilégio. Eu tenho o privilégio de estar desde o início. Aliás, o Tela é um instituto, é uma associação que então é terceiro setor. A gente faz assessoramento jurídico assim voluntário, né, por acreditar na causa. E ter você junto nesse movimento tem sido algo especial aí. Parabéns pela iniciativa do Teleeducação, você, o Edu lá de São Paulo também. E vou estar Todo- sempre à disposição. Todos nós, né? Todos nós. Eu não conheço o Maurício que você citou, mas eu vi o curso do Maurício e sensacional. E depois fui descobrir que ele é aqui de Curitiba, né? Ele é daqui de Curitiba. O Curitibano é muito quietinho, né? Ele não aparece muito, né? Mas tem muita coisa que a gente não acha que é daqui, é daqui. É, tem muita gente legal aqui. Vai ter gente no Brasil inteiro. E isso é uma coisa que o Tela, né? O Tela, para quem está ouvindo aqui, depois podem pesquisar Tela Negócios e Missões. .com.br é um grupo são grupos de empresários cristãos que se reúnem aí buscando soluções, fazendo negócios, né? Fazendo network. E dentro do Tela tem o Tela Educação que a gente participa aqui e contribui, né?
Com certeza. Obrigadão aí pelo convite. Tamo junto. Valeu, valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.